Olá, tudo bem? Bem-vindo à disciplina Ciência, Educação e Linguagem. Essa videoaula vai abrir o curso e a gente pretende trazer para vocês noções gerais da perspectiva vygotskiana, fazendo relações entre a ciência, a educação científica e linguagem. Durante a aula vão aparecendo algumas imagens, como se fossem postagens de redes sociais sobre esse assunto, que vão ajudar a gente a retomar os conceitos e deixar eles também um pouquinho aqui ilustrativos para a gente. Começando então, a gente vai ter como principal referencial nessa disciplina Vygotsky, um psicólogo que trabalhou no início do século XX, em meio à Revolução da União Soviética, né? Teve ali presente durante todo esse tempo, buscando fundamentar uma psicologia numa perspectiva que fosse materialista, dialética, e ele estava ali principalmente confrontando algumas teorias psicológicas bastante positivistas, que buscavam tentar entender a mente humana de maneira bastante separada, que buscava realizar diferentes testes em laboratório, separando muito aspectos como atenção, memória, uma perspectiva que temos inclusive ainda hoje. E ele buscou pensar a mente humana de uma maneira mais ampla, no que se refere a, inclusive, como que se dá essa formação desse indivíduo em relação ao seu meio social, como que aquilo que existe, as atividades que existem em plano social, que foram desenvolvidas ao longo da história, estão materializadas por uma série de atividades humanas e artefatos, como que essa experiência molda a própria mente humana. Então, como a gente vai ver aí na imagem, seus trabalhos foram desenvolvidos nas primeiras 3 décadas do século XX. Vygotsky foi um pesquisador que morreu bastante jovem, vítima de tuberculose, e ele fundamenta o que a gente chama de uma perspectiva histórico e cultural, que pode ser bastante proveitosa para a gente no ensino de ciências. Passando aqui para a próxima imagem, né? A gente entende que o humano, ao longo da sua história, produz e reproduz cultura. E essa cultura, ela não existe de maneira direta, obviamente. A gente, então, acessa o mundo sempre de maneira mediada. A cultura provoca essa mediação entre o ser humano e nossos objetos, e formando um processo inseparável, na verdade. Então, a gente não consegue trabalhar pensando em sujeito, objeto, mediação, de uma maneira separada. Esses processos todos estão envolvidos dialeticamente. E cada ser humano nasce num contexto histórico, certo? E essa pessoa, ela vai se desenvolver, a sua formação individual vai depender muito do que existe em plano social. Então, é uma brincadeira. Aqueles seres humanos que nasceram e que tiveram acesso às pinturas, que hoje a gente chama de pintura rupestre, já tinham acesso a ferramentas culturais que possibilitaram uma série de transformações sociais, uma série de entendimento do mundo que a pessoa vive e uma série de relações. Então, para entender uma atividade humana, para entender o sujeito, a gente vai ter que olhar muito para os processos que se estabelecem entre o indivíduo e o seu plano social. Porque todo o processo humano ele é coletivo, ele é expansivo, no sentido que as atividades vão ficando cada vez mais complexas, ela se desenvolve ao longo da história, e a gente vai prestar muita atenção justamente para essas mediações culturais, para essas ferramentas que são intrínsecas ao pensamento humano. O pensamento humano ele não é traduzido ou expresso pelas ferramentas culturais, senão que as ferramentas culturais estão na própria estrutura do pensamento humano. Um livro bastante interessante para a gente pensar, Pensamento e Linguagem, de Vygotsky. Certamente nessas ferramentas culturais a linguagem toma a linguagem falada, né?
ela toma o centro das mediações culturais, aquilo que o Vygotsky mais presta atenção, mas a gente pode expandir, explorar ferramentas culturais além da fala. E entendendo, portanto, que a fala ela não expressa o pensamento, mas o pensamento humano ele está estruturado a partir da fala. E a fala ela não é algo dado, ela é algo que foi desenvolvido historicamente pela humanidade e num processo expansivo que foi trazendo e então nós nascemos num determinado contexto, numa determinada linguagem, e a gente se atribui dessa linguagem que existe nesse nosso plano social mais imediato. Então, se a gente for prestar mais atenção para essas relações que o ser humano estabelece com o seu meio e das ferramentas culturais que a gente usa para resolver determinadas atividades, ferramentas culturais mais simples, mais complexas, pode ser que esse plano de estudo ele seja muito mais importante do que muitas temáticas que acabam no imaginário do ser humano, que seria, por exemplo, testes de QI, velocidade de resposta do neurônio, tempo de atenção. Essa perspectiva de pensar a ação mediada, ela traz para a gente grandes discussões que muito provavelmente vão ser bastante mais úteis para pensar como que se dá a formação da mente, como que se dá o aprendizado, do que ficar pensando em aspectos puramente biológicos, tentar entender marcadores biológicos, velocidade de resposta, já que muito o que para a gente indica é que esse plano social e cultural é ele que moldou e torna a discussão biológica secundária minimamente. E a gente então pode pensar, né, algumas ideias centrais para a gente, que a cultura ela é muita coisa, não apenas a linguagem escrita e falada, mas ela são os nossos modos de agir, as ferramentas físicas que a gente construi, a fala propriamente dita, a dança, a conta, a matemática, tudo isso é atributo de um sujeito, mas também é um atributo que existe num plano coletivo, social. E a gente produz e reproduz a todo momento esses aspectos culturais. A atividade humana, então, ela é sempre mediada pela cultura. Então, a gente não tem como tirar esse debate. Não faz sentido a gente debater uma questão puramente biológica sobre inteligência, sobre atenção, uma vez que toda atividade que o ser humano realiza, ele sempre vai se pautar, se basear nessa cultura. E essa cultura ela vai ficando cada vez mais ampla, correto? A gente pode pensar em objetos físicos, a gente pode pensar na linguagem propriamente dita, mas até as regras, a comunidade para a qual a gente está direcionando a nossa atividade, a divisão de um trabalho, quem faz o quê, isso tudo faz parte da cultura, isso tudo expande essa mediação em que o sujeito se relaciona com o seu objeto. Não dá para isolar o sujeito, né? A gente precisa pensar na complexidade no qual esse sujeito está inserido, nas ferramentas simbólicas, nas ferramentas físicas, nas regras do jogo, no coletivo no qual a pessoa está inserida, no tipo de trabalho que ela realiza, mais alienado, menos alienado. Então, a cultura molda toda a atividade e ela está na estrutura do pensamento. Essa é uma ideia central aqui no pensamento vygotskiano. E a gente pode pensar em alguns exemplos mais concretos. Aqui eu trouxe, por exemplo, as decorrências disso na minha pesquisa, por exemplo. Talvez o exemplo esteja bastante distante dessas discussões, mas eu estou aqui analisando, por exemplo, como que os currículos internacionais feitos pela OCDE, feitos pela Unesco, Banco Mundial, eles podem ter algum impacto sobre a educação dos diferentes países, né? Então aqui a gente está pensando num sistema em que o sujeito ele é coletivo, em que a ferramenta, o artefato cultural são currículos, e a gente está aqui pensando como que esses currículos internacionais têm se desenvolvido ao longo do tempo,
esses artefatos culturais eles vão sendo produtos e vão sendo sofrendo um processo expansivo, e que vão criando ferramentas que subsidiam a organização da educação. E num plano hierárquico bastante elevado, então a gente não está falando de um currículo de um único professor, de uma única escola, de um único país, estamos falando já de artefatos culturais que buscam ser produzidos e buscam influenciar diferentes nações, diferentes sistemas educativos. E a perspectiva histórico-cultural, ela nos ajuda a entender que esse processo ele é mediado, ele envolve diferentes atores, ele se desenvolve um processo histórico, ele não é uma lógica de correto ou errado, ele segue uma lógica de hierárquica, de influência de poderes, de um processo acumulado historicamente, que não nasceu ontem. Então, por exemplo, na minha pesquisa eu uso a perspectiva histórico-cultural, que apenas Vygotsky já não dá mais conta. A gente usa a teoria da atividade, que é uma decorrência, né, dos estudos vygotskianos. Mas aqui está já a gente falando de linguagem, de ferramenta mediadora, num plano mais complexo. E para a gente finalizar essa aula, uma coisa interessante da perspectiva histórico-cultural é que ela não busca apenas explicar. A gente acaba centralizando bastante a discussão em por que as coisas são desse jeito, como que elas se produziram, mas algo que os pesquisadores soviéticos observaram na diferença deles para a pesquisa ocidental é que a gente não precisa centralizar nossa pesquisa apenas para entender como as coisas são, mas a gente centraliza nossas pesquisas para entender como as coisas podem se tornar aquilo que elas ainda não são. Então, a gente não precisa usar toda a psicologia para entender por que um indivíduo não sabe algo, mas a gente pode usar essa psicologia para desenvolver métodos para que esse indivíduo se torne algo, para que ele aprenda mais. E, muito provavelmente, vocês já ouviram falar do conceito de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito é estruturante, recomendo leitura, recomendo discussão sobre ele, porque ele vai trazer os elementos básicos de entender como que o ser humano, em relação com outras pessoas, em relação com outros artefatos, ela pode atingir seu próximo estágio. E então Vygotsky ele não estava preocupado em entender exatamente como as pessoas são, mas ele estava bastante preocupado em entender como que ocorre um movimento, como que existe essa superação, como que existe a criação desse novo patamar. E isso pra gente pode influenciar nossas perspectivas na educação em diferentes âmbitos, desde entender um estudante, entender uma classe, entender uma escola, a entender uma nação, entender como que a gente pode ir para um novo estágio, se tornar aquilo que ainda aquilo não é, né? Bom, espero ter apresentado os elementos principais da perspectiva histórico-cultural, e espero vocês na próxima aula. Até mais.